Saúdo a todos na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aproveitando todo este momento no qual nós estamos vivendo, eu quero fazer a transmissão para você. A transmissão do nosso culto, claro que sem os hinos, porque eu estou sem o suporte técnico, evitando que haja muitas pessoas no mesmo ambiente. Querido amigo, querida amiga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É nessa certeza que nós queremos também viver e atravessar todo esse período onde nós estamos talvez sendo abalados por esta possível epidemia ou pandemia do coronavírus. Eu quero iniciar fazendo o uso da nossa liturgia, que no nosso caderno litúrgico está na página 24, a liturgia de número 7. Se você conhecer as partes dessa liturgia, você pode aí da sua casa também me auxiliar e também assim prestar culto ao nosso Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vinde, adoremos o Senhor, Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Nós estamos na terceira semana aí neste período de Quaresma. No entanto, eu quero me apropriar da leitura do Salmo do quarto domingo na Quaresma. E o Salmo é o Salmo de número 142. Então, o Salmo de número 142. Poesia de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Esta é a leitura do Salmo do quarto domingo neste período de Quaresma. Querido amigo, querida amiga, nós agora vamos ler também a leitura do Antigo Testamento, da Epístola e do Santo Evangelho. E para isso nós temos aqui na nossa liturgia a seguinte frase: Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. A leitura bíblica do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 42. Então, profeta Isaías, o capítulo 42, o versículo 14 ao 21. Então, profeta Isaías, capítulo 42, o versículo 14 até o 21. Ali diz assim: O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi.
Mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São essas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo. A leitura da epístola, nós temos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Texto no qual nós meditamos no dia de ontem, aí mesmo pela rede social, pelo Facebook. Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Palavras agora do Santo Evangelho, Evangelho de João, capítulo 9. Então, Evangelho de João, capítulo 9. Então, nós vamos ler todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Ali diz o seguinte relato: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto.
Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que ele agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Daí então, por acaso, vocês também querem ser seguidores dele? Aí então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse sido curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer isso. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e ajoelhou-se diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Querido amigo, querida amiga, como nós não estamos entoando os hinos, nós agora vamos aproveitar este momento para confessar a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Querido amigo, querida amiga, neste momento especial, como sempre é especial os momentos em que nós meditamos na palavra de Deus.
Eu convido vocês a meditarmos no Salmo 142. Salmo 142. Palavras do versículo 1. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que Ele me ajude. Davi, o autor deste salmo, ele está refugiado numa caverna. E a questão é, por que ele está refugiado numa caverna? E a resposta é simples, ou nós podemos encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 22. Ele está refugiado, fugindo de Saul, que está procurando Davi, disposto a matá-lo. Este episódio é um episódio que marcou profundamente a vida de Davi. E marcou profundamente a vida de Davi porque ele ainda é jovem. E mesmo sendo jovem, agora sobre Davi já há um enorme peso sobre os seus ombros. O seu inimigo é pai do seu grande amigo. E Davi agora está sendo caçado, como se fosse o pior dos homens. E refugiado numa caverna, desacompanhado, Davi está com medo. Medo de morrer, medo de ser ferido, e ele se vê numa situação. Assim como é de fato estar dentro de uma caverna. Ou seja, Davi se vê sem saída. Davi se vê angustiado, aflito e, claro, com muito medo. E tudo isso o levou ao desespero. Mas mesmo em meio a todo esse perigo, ao invés de Davi ficar chorando, murmurando, reclamando, Davi, como é o objetivo deste salmo, Davi quer nos ensinar algo neste momento. Mas o que será que nós podemos aprender desse homem que está com medo numa caverna? Bem, vamos prestar atenção ao texto bíblico. E para que nós possamos talvez captar o ensinamento deste salmo de número 142, nós precisamos definir o salmo de 3 maneiras. A situação de um homem na caverna, a sua atitude dentro da caverna e o seu pedido dentro da caverna. Bem, o Salmo 142 é uma expressão de alguém deprimido, mas ao mesmo tempo é a expressão de alguém que confia inteiramente em Deus. Essa expressão de confiança, ela pode ser traduzida da seguinte maneira: quando estou a ponto de perder a esperança, então tu mesmo conheces a minha situação. Olha só que interessante, né? Quando eu estou a ponto de perder a minha esperança, então tu mesmo conheces a minha situação. Querido irmão, querida irmã, quantas pessoas talvez agora, por um período, devido ao coronavírus, elas também vão ter que se refugiar numa caverna, que é a sua própria casa. Vamos ter que ficar isolados. E daí? Quando talvez nós nos vermos sem esperança, bem, Deus, Ele conhece a nossa situação. Essas palavras são palavras fortes para alguém que já enfrentou a depressão. Tem muitas pessoas aí também na caverna da depressão. E sabe que eu me preocupo com essas pessoas neste momento? Porque veja só, a pessoa já está deprimida. Em si ela já está isolada. E agora, estar de fato e de verdade num isolamento? Pessoas deprimidas, elas não conseguem expressar em palavras o que elas estão sentindo. Mas nessa oração de Davi, nós aprendemos que mesmo que nós não saibamos nos expressar nas situações difíceis da vida, Deus sabe, Deus conhece a nossa situação. Os deprimidos, eles sofrem uma pressão muito grande
É como se algo os empurrasse para o abismo, é como se algo estivesse os comprimindo fortemente para baixo. O deprimido é como alguém que vive sem esperança. No entanto, nessa hora, como é maravilhoso ouvir essa oração de Davi, uma oração que nos ensina que Deus, aquele que enviou o seu Filho, Deus, ele não nos ignora. Davi, ele então ensina o que é a situação de um homem na caverna, sua atitude e o seu pedido. E nós não podemos confundir as coisas. Se Deus conhece a minha situação, eu sei para quem pedir. Se Deus conhece a nossa situação, eu sei a minha atitude. Querido amigo, querida amiga, o segundo mandamento nos ensina que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O que significa isso? Significa que é justamente nas horas de aflições, é justamente nos momentos de angústias, nos momentos difíceis da vida, que nós devemos buscar a Deus em oração e louvá-lo. Uma atitude completamente diferente daqueles que, na primeira dificuldade, acabam buscando outros meios e meios condenados por Deus, como a benzedura, a feitiçaria e assim por diante. Na caverna, na depressão, na dificuldade, no isolamento, nós temos aquilo que é o principal. Nós temos Deus a quem podemos abrir o nosso coração, e abrir o coração envolve não mascará-lo, não esconder o que de fato nós estamos sentindo. Fazemos parte de um contexto, e o nosso contexto apresenta a vida cristã como a ideia de que o cristão ele não passa por dificuldades e por problemas. Parece que o cristão ele é aquele trator, atropela tudo, né? Passa por cima de tudo. Então, nada vai parar o cristão. Querido amigo, querida amiga, tem muitas pessoas até que dizem que depressão é falta de fé. Muitos até talvez agora, nesse período aí de coronavírus, eles vão dizer, mas por que fechar as igrejas? Por que parar de se reunir? Isso tudo é falta de fé. Quem somos nós? Não somos homens, pessoas de fé? Será? Afinal, muitos personagens bíblicos enfrentaram a depressão. E entre esses homens que enfrentaram a depressão, nós podemos citar Davi. E Davi nos ensina como enfrentar essa caverna, como enfrentar este isolamento, que só sabe como é quem infelizmente acaba adentrando nela. Os versículos 1, 2 e o 5 do Salmo 142, eles dizem assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação, a Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E essas palavras apresentam a única alternativa na dificuldade. E sabe qual é a única alternativa na hora da dificuldade? Orar, orar, orar. Qualquer pessoa que me pede conselho, a primeira coisa que eu digo é: você já orou por isso? Você já orou por essa situação? Você tem orado? Do lado de fora da caverna, no caso de Davi, no lado de fora da caverna estão Saul e o seu exército. Dentro da caverna, Davi, sozinho. Davi grita, a oração vem lá de dentro. Davi está urrando, assim como um leão ferido e acossado por caçadores que estão prestes a matá-lo. Como terminou essa história, pastor? Bem, o fim da história está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2.
Davi foi libertado. Na caverna, Davi se sentia sozinho, completamente abandonado. Tanto que ele diz: olha à minha direita e vê. Porque naquela época, qualquer guerreiro, na sua mão direita ele usava uma lança ou uma espada, e no seu braço esquerdo usava um escudo. E é tão interessante que esse escudo era para proteger o próprio combatente, mas para combater também o outro que estava ao seu lado. E esse outro, então, ele podia dizer: olha, à minha direita tem alguém aqui com seu escudo para me defender. E Davi está dizendo: olha à minha direita e vê, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, completamente abandonado. Um grupo enorme foi procurar por Davi, e este grupo então formou um núcleo que garantiu o reinado de Davi de volta. Querido amigo, querida amiga, como está a sua vida de oração? Como está a nossa vida de oração? A oração é a pulsação da fé. O coração é a fé, e ele pulsa nas nossas vidas um viver de oração. Ele pulsa na nossa vida uma vida de culto. Nós podemos falar com Deus em todas as situações da nossa vida. Disse o próprio Jesus, enviado da parte de Deus para ser o nosso Salvador, o próprio Deus, olha só, o Filho de Deus. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículos 7 e 8. Uma bela promessa de Jesus. Peça, bata, procure. Ele ouvirá nossas orações, Ele ouve as nossas orações. E olhando para o salmista e também para a promessa de Jesus, a nossa vida de oração, ela acontece justamente na dor. Ficaremos um tempo isolados, sem irmos às nossas igrejas. E daí, o que fazer? Férias, ir para a praia, ir para a lanchonete? Não é momento para isso, é momento de ficar em casa. É momento de orar. Assim como Davi numa caverna falou, clamou, gritou para Deus, Jesus diz que sejamos insistentes com Ele, batamos a porta dele, o busquemos e sejamos mendigos pedindo em sua porta. Que maravilhoso é saber que nas piores situações Deus nos ouve. Nós não precisamos buscar meios alternativos, não. Deus é a nossa alternativa. Na dor e no sofrimento, podemos falar com Deus. Mas pastor, eu não sei orar. O que é oração? Oração é aquele culto divino que nós prestamos a Deus com os nossos lábios. Orar é falar com Deus. Conta-se que certa vez um pastor foi chamado para visitar um senhor já idoso. E chegando lá no quarto, o pastor observou que havia uma cadeira do lado da sua cama. E o pastor ficou curioso e disse: olha, eu fiquei sabendo que poucas pessoas vêm visitá-lo, ou quase ninguém. E por que essa cadeira está aí ao lado da cama? Eu pedi para minha filha colocar, pastor, porque eu sempre, nas minhas orações, eu olho para a cadeira e penso: Jesus está sentado nela, ouvindo a minha oração. Alguns meses depois, o pastor recebeu um telefonema e a filha disse: pastor, o meu pai faleceu. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que ele estava debruçado sobre uma cadeira que estava ao lado da sua cama. Irmã, ele está dormindo nos braços do Senhor Jesus. Orar é falar com Deus. E muitas vezes, para que você, para que nós falemos com Deus, Ele, no seu amor e na sua misericórdia, pressiona a nossa cabeça para baixo, para que dobremos o nosso joelho e gritemos por socorro. Outras vezes, Deus até permite que nós caiamos dentro do poço, mas justamente para que lá no fundo nós possamos erguer a cabeça
e ver que a nossa solução vem do alto. E que reconheçamos que lá em cima há um Deus pronto a nos socorrer. Orar é falar com Deus. E Deus deseja o clamor dos seus filhos. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Querido amigo, querida amiga, neste momento nós vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças nós te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ser um Deus amoroso e misericordioso. Obrigado por ser um Deus que está sempre conosco. Obrigado por ser um Deus que também nos promete coisas maravilhosas através da oração. Obrigado por nos ouvir, por estar atento ao nosso clamor, ao nosso grito, ao nosso pedido de socorro. Bondoso e amado Pai, Tu conheces a situação de todo este mundo, esta epidemia que está assustando as pessoas, essa epidemia que está deixando as pessoas em certo desespero, nervosas, angustiadas, e talvez muitas, milhares de pessoas que já estão enfrentando o isolamento, outras também terão que enfrentar. Ajuda-nos a sabermos lidar com toda essa situação, nos dê sabedoria para tanto. Bondoso e amado Pai, abençoa os cientistas para que os mesmos possam descobrir rapidamente e desenvolver uma vacina para o combate desse vírus. Proteja todas as pessoas, assim como fizestes até agora. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, nós agora também temos um momento onde nós podemos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. E nós confessamos os nossos pecados a Deus com as seguintes palavras: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, o meu Pai Celestial, que infelizmente eu cometi muitos e graves pecados, não só em palavras e atos, mas especialmente no meu interior. No que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, nervosismo, orgulho, maus desejos, avareza, inveja, ódio, ciúme e outros pecados que tu, meu bom Deus e Pai, conheces muito bem e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados, sinto tristeza e vergonha por causa deles, porém eu confio na tua graça, na graça revelada em teu Filho Jesus Cristo, e suplico que me conceda o seu Espírito Santo para que eu possa corrigir essa minha vida pecaminosa e viver de uma forma agradável a Ti, meu Pai Celestial. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido amigo, querida amiga, diante dessa tua confissão, se é verdadeiro o seu arrependimento, eu te anuncio a graça de Deus. E em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Senhor, agora despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, o Senhor te guarde, te proteja. Muito obrigado pela sua companhia. E mais uma vez também ficarei muito honrado, feliz, se você me seguir lá no canal no YouTube. É só seguir lá, Pastor Edson Ronaldo. Desde já eu agradeço. E durante todo esse período, assim como já faço há quase 2 anos, todos os dias, uma transmissão para você. E lembrando a recomendação do salmista: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Deus está conosco também nesse período tão complicado no qual nós estamos vivendo. Não caia no pânico, no sentido de se desesperar a ponto de entender, espera aí, e agora? Estou sozinho? Não, você não está sozinho. Tem Deus olhando pela sua situação, pela nossa situação. Deixemos tudo nas mãos dele. Deus te abençoe. Olha, um forte abraço a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu sou o pastor Edson Ronaldo Tressmann, aqui de Querência do Norte, estado do Paraná. Deus abençoe. Tchau, tchau.